sou Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai fazer agora no Explicador Virtual uma revisão geral sobre o tom do conteúdo do nono ano. Vamos lá! Vamos começar aqui com a Primeira Guerra Mundial. Então vamos olhar essa imagem, né, que simboliza o fim da Primeira Guerra. Então, associando essa imagem aos acontecimentos daquele momento histórico, o que pode se afirmar? Então pensa aqui, antes de ler as questões, você tem uma bandeira toda destruída, você vê um cenário quase que de destruição, né? Não tem mais assim canhão, não tem nada que relembre uma guerra, mas está remetendo a um estado de destruição. Então, está querendo dizer sobre o quê? Os conflitos prosseguiram depois da assinatura do Tratado de Versalhes, já que a França não concordou. Depois que teve o tratado, prosseguiram? Não foram resolvidos os problemas que deram origem à Primeira Guerra, já que o Tratado de Paz previu apenas uma trégua, com a suspensão dos conflitos bélicos. Na verdade, não houve paz, uma vez que a Alemanha recusou-se a assinar o Tratado de Versalhes, elaborado pela França e Inglaterra, que estabelecia o término dos conflitos. Apesar da paz estabelecida, a guerra afetou profundamente a economia dos países europeus, que tiveram que arcar com prejuízos imensos, mesmo os países vitoriosos. Então, quando você vê nessa imagem, tudo aqui a imagem já está dizendo, a imagem está mostrando um cenário de destruição. Mesmo para os países vitoriosos, mesmo aqueles que ganharam a guerra, saíram ao final dessa guerra destruídos, tanto no seu território como na sua economia. Então a gente tem como resposta certa aqui a letra D. 2. A respeito da Revolução Russa de 1917, julgue verdadeiro ou falso os seguintes itens. Então todos você tem que ler, não você procurando qual é certo e qual é errado, mas vendo se aquilo de fato ocorreu ou não. Ocorrida em meio à Primeira Guerra Mundial, estabeleceu uma ruptura político-social, iniciando uma radical transformação da Rússia dos czares. Então você vê, foi durante a Primeira Guerra Mundial? Para você responder essas de VOF, vai pegando cada sentencinha da resposta e vendo se está tudo correto. Então a Revolução de 1917 ocorreu no meio da Primeira Guerra Mundial? Ok. Estabeleceu uma ruptura político-social? Sim, porque estabeleceu o socialismo. Iniciou uma radical transformação da Rússia dos czares? Sim, fez. Então, se você foi pedacinho por pedacinho e viu que tudo ali está certo, ela é verdadeira. Em um primeiro momento, a burguesia russa assumiu o poder. Em seguida, com a ascensão bolchevista, a revolução tornou-se proletária. Foi assim? Quem estava primeiro foi a burguesia e depois foram os proletários? Foi assim que aconteceu? Se você ficou em dúvida em alguma das partes, você acha que não é verdadeira, deixa ali de lado. Nos primeiros anos do novo regime, sob a liderança de Lenin, foram tomadas medidas de nacionalização da indústria, reorganização da sociedade e de combate à contra-revolução. Então está falando logo daquele começo ali da Revolução Russa. E por fim, com Stalin, que governou a União Soviética durante vários anos, consolidou-se a abertura política do regime, pela adoção do pluripartidarismo e de medidas descentralizadoras. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui a sequência, só para a gente ver. Olha só, como eu tinha falado, tudo aqui está correto. Ocorreu na Primeira Guerra, estabeleceu uma ruptura, iniciou uma radical transformação. Ok, verdadeira. Agora, no primeiro momento, a burguesia russa assume o poder, em seguida com a ascensão bolchevista, depois entra um outro tipo de revolução. Foi assim? Ok. Os primeiros anos do novo regime sob a liderança de Lenin, medidas de nacionalização? Também correto. E por fim, Stalin, ele adotou medidas descentralizadoras? Não, Stalin na verdade foi mais centralizador, visto como um ditador mesmo. Então essa daqui está errada, principalmente quando você pensa em medidas descentralizadoras. Por isso, essa última aqui é falsa. A Primeira República, ou República Velha, foi um período da história política do Brasil que se caracterizou pelo afastamento do ideal da República.
O que deveria ser um governo para todos, na prática era um governo de poucos. Então a gente agora chegou no período conhecido como República Velha. Vamos analisar essas afirmativas aqui e ver quais delas são verdadeiras. Vamos fazer daquele estilo de ver se uma tá certa, já vem aqui, risca, aqui não tem aquela que você tem certeza, para ficar ainda mais fácil. Então vamos para lá. 1. Com o voto de cabresto, os coronéis dominavam as clientelas rurais e manipulavam as eleições. Isso está certo? Certíssimo. Pensou em República Velha, você pensa em voto de cabresto e pensa o quê? No curral eleitoral, que eram a clientela rural, além das eleições que eram fraudadas. Então, ó, você já sabe que a 1 está correta. Corre aqui para a alternativa. Aqui não tiver a 1, você já sabe que não é. Apenas a 1 está correta? Ok. 1, 2, 3. Também. Essa daqui não tem a 1. Então você já sabe que não é a letra D. 2. A política dos governadores consagrava a troca de apoio entre o governo federal e as oligarquias estaduais, mantendo o mesmo grupo político no poder. Sim, uma das formas de conseguir tanto tempo as mesmas oligarquias se manterem no poder é exatamente através da política dos governadores, que tinham apoio do coronelismo em região mais local, mas fazendo essa troca de interesses e de apoios mútuos. Então essa 2 aqui está, ó, correta. Corre pra cá, tem que ter a 2 também. Então você já sabe que a A não é, porque não é só 1 que tá certa. Aí você vê, então tá entre a B e a C. 3. A política do café com leite foi o domínio da sucessão presidencial pelos cafeicultores de São Paulo e de Minas Gerais, que alternavam-se na presidência da República. Ok, política café com leite alterna entre São Paulo e Minas Gerais. Então, 3 também está correta. Corre pra cá. Bom, você já viu que a C não tem a resposta 3. Então, não é a resposta da C. Mas vamos continuar, só para vocês verem o que está dizendo. O movimento dos tenentes, o tenentismo, possuía caráter militar, contribuiu para consolidar. O que está errado? Ele não consolidou os governos da Primeira República. Pelo contrário, foi um movimento de contestação. As fraudes eleitorais eram exceção. Para quê? Fraude eleitoral não eram exceções. Eram, na verdade, práticas muito comuns durante a República Velha. Por isso que a 4 e a 5 estão erradas. Então a gente tem como resposta certa a letra B. 4. O período entre as duas guerras mundiais, 1919 a 1939, foi marcado por... entre uma guerra e outra, você tem primeiro um período de continuação. A Primeira Guerra Mundial não pôs fim aos conflitos entre aquelas nações que estavam envolvidas, mas também marcou outras coisas, tiveram outros acontecimentos, como o surgimento, do nazifascismo, como a crise de 29, crise de superprodução, outros elementos marcantes no cenário mundial que aconteceram nesse período entre guerras. Então vamos lá, marcado por crise do capitalismo, do liberalismo, da democracia e polarização ideológica entre fascismo e comunismo. Sucesso do capitalismo, do liberalismo e da democracia e coexistência fraterna entre fascismo e comunismo. Primeira coisa, isso na aula de fascismo eu sempre falei, o fascismo, os governos fascistas, o principal era uma crítica forte ao comunismo, é anticomunista. Então você leu aqui, coexistência fraterna entre fascismo e comunismo, você já sabe que isso está errado, não é essa a questão. Estagnação das economias socialistas e capitalistas e aliança entre os Estados Unidos e a União Soviética para deter o avanço fascista na Europa. Aí você pensa assim, bom, pensando pela guerra, de repente, deixa essa ali. Prosperidade das economias capitalista e socialista e aparecimento da Guerra Fria. Não, aqui a Guerra Fria acontece, gente, depois da Segunda Guerra Mundial. Não entre a primeira e a segunda, tá? Então isso daqui está falando de outro momento. Coexistência pacífica entre o bloco americano e soviético e surgimento do capitalismo monopolista. Foi isso? Foi o surgimento do capitalismo monopolista? Não, então essa daqui também não é correta. Quando a gente pensa em crise de
29, a crise de 29 é o quê? É uma crise do capitalismo. Então vamos lá, crise do capitalismo, ok? Ok. Do liberalismo, ou seja, de você deixar a economia se autorregular? Será? Da democracia e polarização ideológica entre fascismo e comunismo. Na verdade, gente, o que essa questão está pedindo para vocês é para poder identificar a questão quais eram as principais potências que estavam ali se polarizando. Como eu falei, quando fala polarização ideológica entre fascismo e comunismo, o fascismo vem com grande crise anticomunismo. A crise do 29 é considerada uma crise do capitalismo e do liberalismo também. Por quê? Porque se o liberalismo prega essa leis do mercado, o capitalismo, quando está em crise, o liberalismo também entra. Quando pensa em crise da democracia, porque teve o surgimento dos governos nazifascistas, que não são governos considerados democráticos. Por isso que a resposta aqui é a letra A. Qual das alternativas abaixo apresenta as principais características do fascismo? Então vamos lá, uma por uma. Totalitarismo? Ok. Porque no totalitarismo está dizendo aqueles governos totalitários, aqueles governos centralizadores. Militarismo? Também. Porque você tem até aquelas vestes militares representando esses governos. Nacionalismo? Um nacionalismo até exagerado. Sim, nacionalismo está correto. Culto à força física? Também. Até o ideal do cidadão perfeito. Antissocialismo? Também. Ou anticomunismo, né? Um combate total às forças socialistas comunistas. Censura e repressão aos movimentos de oposição. Nenhuma liberdade de expressão, você não podia fazer crítica ao governo. Então ficou muito fácil essa, né? Você já de início está tudo certo, você já sabe a resposta. Mas vamos lá olhar o que está errado nas outras? Valorização da democracia, já começou errado. Não tinha valorização da democracia, tá? Defesa das minorias étnicas, olha só, valorização do comunismo, de jeito nenhum. Fascismo é totalmente anticomunista. Valorização do anarquismo, não, jamais. Está errado. Política econômica baseada na justiça social, baixos investimentos no setor militar, não, gente. Era totalmente militarista. Então a gente tem como resposta certa a letra A. Ficando por aqui. Tchau.